Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, também bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta quarta-feira, daqui em torno de 30 minutos, o Grêmio, um jogo dramático, né? Contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. O Grêmio precisando pontuar, os resultados de ontem não favoreceram nada ao Grêmio, né? A grande vitória do Juventude, que se afastou aí da zona de rebaixamento, e o empate do Criciúma com o Fluminense. O bom para o Grêmio teria sido uma vitória do Fluminense, né? Mas o Grêmio está nessa situação aí, depende dele e precisa hoje fazer aquilo que não tem feito nos últimos jogos, pelo menos, né? Um futebol que possa deixar o torcedor com a esperança de uma vitória. E um time que será totalmente ofensivo, segundo a escalação e a definição do Renato. Bom, o Internacional é outra situação. Os resultados de ontem, né, favoreceram o Internacional, que se manteve na terceira posição, o empate, né, do Flamengo com o Fortaleza. Olha, para quem continua sonhando, a vitória do Botafogo é um adversário que o Inter terá ainda pela frente, né? Mas o Inter está aí, hoje, na terceira posição. E terá esse jogo com o Flamengo no próximo domingo. E o Grêmio, depois desse jogo daqui a um pouco, no domingo também contra o São Paulo. Reta final do Campeonato Brasileiro, que estarão aí se definindo quem estará fazendo o quê no próximo ano. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, aí vamos para todo o Brasil, pelo sinal, através da antena parabólica, pelo canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net, né? Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Estamos também aqui no PoStream TV, nos estúdios do Shopping, como vocês podem perceber. Bom, para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, 2 numeral, né? 2 Toques Cadu Oliveira. Vá lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, né? E você assiste a hora que puder. Não viu ao vivo, qualquer hora do dia e ou da noite. Também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para Simmer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, são genuinamente gaúchos, nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 111 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que teve essa grande conquista no último domingo, a Copinha, né, a Confederação Gaúcha de Futebol, e deu ao São José a possibilidade de estar na Copa do Brasil do próximo ano. O nosso Dois Toques de hoje, para ficarmos aí projetando nessa primeira meia hora do nosso Dois Toques, né, a partir das 21 horas, Cruzeiro e Grêmio, Grêmio e Cruzeiro, jogo decisivo, jogo dramático, né, jogo de muita tensão, certamente que será esse jogo daqui a um pouco. Comigo, o Colorado, Alan Jurgen, aí é uma outra situação, né? Os colorados é só alegria, só sorrir. Até a reunião do Conselho na última segunda-feira foi em paz, tudo aprovado, suplementação, né? Orçamento para o próximo ano, o que é estar vencendo, né? Também comigo hoje, homem do Juventude, Calil Sebe, que é uma alegria total também, depois da grande vitória de ontem, né? Diante do Atlético Mineiro, que poupou alguns jogadores, ou a maioria, no final, depois, quando perdia por 2-0, colocou aí os titulares, mas o Juventude que vencia por 2-0, cedeu um empate, mas aí no final da partida o Juventude acabou marcando um gol fundamental, importante, se afastando aí, né, dessa zona de rebaixamento. Comigo aqui, tenso, nervoso, evidentemente, né, o conselheiro gremista Marco Antônio Fumagalli. É muita atenção, Fumagalli, esse jogo que daqui um pouco menos agora de 30 minutos. Boa noite, Cadu. Boa noite. Boa noite, Calil, Alan. Eu penso o seguinte, nesse momento as críticas já foram feitas. Não é hora de crítica. Não é hora de crítica. Torcer e torcer. Porque acredito que os jogadores têm que assumir, vestir a camiseta e dar a volta por cima. Porque nós não temos outra opção que não seja ganhar. Ou ganhar agora, ou que a pior partida, na minha opinião, será contra o Corinthians no fim, né? Não dá para deixar para a última. Não, nem pensar, né? Nem pensar. É complicado, mas temos que acreditar, né? Não tenha dúvida. E novidades, olha, o Grêmio num jogo como esse, inclusive com o Rodrigo Caio, né? O Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Caio, que, olha, nem tem jogado, né? O Gemerson, até porque o Rodrigo Eli está suspenso de lesão também, né?
o Reinaldo Vijaçante, Dó de Cristal do Aravena, Breit White, solteiro. Isso mostra que o Renato vai sair para cima do Cruzeiro. Eu não sei se essa estratégia é melhor ou não. Cumprimentar o Fumagalli, o Alan, a ti, Cadu, eu vejo que também o Cruzeiro está sob pressão. Sem dúvida. O Cruzeiro perdeu uma partida da Sul-Americana e perdeu um título. E está sob questionamento o seu treinador. Seu treinador, a torcida não quer mais nem ver o Diniz na frente. Então, mas prestigiado pela direção. Aquela famosa, né? Quando está prestigiado. Perde hoje se o prestígio continua, cara. Ele só tem duas vitórias. Sim. Só 2 vitórias. Se perder hoje, não emplaca domingo. Não chega domingo. Calil, é que também hoje é futebol empresa, então o Cruzeiro também é uma empresa e às vezes pode não ser o gestor principal, o responsável, né? Então, mas eu quero dizer que a pressão é para os dois lados. É um jogo que é um momento bom de o Grêmio. Eu jogaria um pouco mais postado, pode manter a intensidade, o Grêmio querer jogar com a velocidade do Soteldo, mas eu jogaria bem posicionado os 2 volantes, assim como os 4 zagueiros. E também acho que é difícil um zagueiro sem ritmo numa pegada, tanto como está o campeonato. Olha, Cadu, o futebol hoje é preparo físico, é intensidade, é resistência, não tem mais aquilo lá, todo jogo é pegado, né? Não tenha dúvida. Agora, essa pressão, é evidente que o Cruzeiro vem com uma pressão, até houve, inclusive, a direção recebeu uma das torcidas organizadas do Cruzeiro no treinamento, essa cobrança, né? Mas a pressão, vamos dizer assim, olha, eu não sei se ela é tão grande quanto o Grêmio. A pressão do Grêmio é um rebaixamento. O Cruzeiro não. O Cruzeiro agora, não conquistando a Sul-Americana, com possibilidade de conquistar vaga na Libertadores, né? Então é essa pressão para cima do Cruzeiro, ou seja, vencer para cima dele, subir na tabela, e aí a possibilidade de buscar, né, uma vaga na pré-Libertadores. Então, são pressões, situações diferentes, né? O Cruzeiro, uma derrota, claro, que vai gerar crise, mas não está ameaçado de rebaixamento. O Grêmio não, uma derrota é trágica, né? E aí, mostrando, inclusive, ontem a entrevista do presidente Alberto Guerra, né, onde ofendeu um dos colega cronista, o Diogo Rossi, né, por aquela situação de que o Breit White, né, teria tido uma reunião com o presidente Guerra e pedindo, né, mais intensidade nos treinamentos, enfim. Aí ontem ele disse que nada daquilo era mentira, e aí eu acho que tudo bem que fosse desmentir, né, mas não da maneira que ele colocou, né? Disse, olha, se não é um colega de vocês, isso aí acho que não foi parido, foi chocado. Então, olha, isso mostra a tensão que vive o Grêmio. O seu Alberto Guerra entrou na linha do seu Renato, Fumagalli. Não, o que eu acho é o seguinte, Cadu, nós vivemos uma situação semelhante em 2003. Eu fui a Criciúma naquele jogo, tempo que o Adilson Batista era técnico do Grêmio, nós conseguimos escapar para cair em 2004. Eu espero que a direção do Grêmio aprenda a lição, que o Grêmio escape de cair esse ano, mas que a direção aprenda a lição, monte uma defesa confiável e organize melhor o meio de campo. Nós não temos um volante... isso não é de agora, né, Fumagalli? Esse buraco ali já é antigo. Então, na verdade, nós precisamos de agilidade da direção. Mas a questão do técnico, o técnico ele faz aquilo, ele trabalha com os jogadores que a direção dá para ele trabalhar. Tem a cota dele de erros, eu acho que trazer ex-atletas, Rodrigo Caio, pessoas com problema de lesão, jogadores, essa cota do Renato não é boa também. Dá para enumerar 8 ou 10 jogadores que são diretamente ligados às sugestões dele. Então, ele tem culpa também nessas contratações. Então, o Grêmio tem que fazer essa limpeza e aprender com esses erros desse ano, de anos anteriores. Mas esse momento, Fumagalli, esse momento não adianta nada disso, né?
Não, hoje é torcer. O Grêmio tem que acreditar no próprio Grêmio. Não adianta. O ano que vem, o que o Grêmio terá que fazer, não tem nem um vice-presidente, porque o atual disse que deu a entender que não vai prosseguir, não tem uma comissão técnica, tudo indica que o Renato não ficará, quem é o treinador. Sim, mas tu tá achando que tem cabeça para estar discutindo o próximo ano? Não, mas não terminou nem esse ano. É isso precisa não tá. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu acho que cada coisa não entendeu. É isso que eu estou dizendo. Agora não é hora disso. Agora é hora de pensar apenas nos jogos que o Grêmio tem. Vai ser com o Renato, é o seu Guerra, que terá mais um ano pela frente, é o vice-presidente de futebol, é o que o Grêmio tem. Não adianta, agora não adianta. Se vai ficar ou não vai, já sabem. Mas não adianta. Quem vai sair já sabem também. Tem que ter um planejamento para o próximo ano para evitar essa situação. Isso é o segundo plano, Fomagar. Agora não adianta. Agora o Grêmio tem que pensar no hoje. Desculpa, mas a possibilidade, tu tem que trabalhar. Se tu dirige, tu tem que ter. Uma coisa é a execução do dia a dia e outra coisa é o planejamento. Tu não dirige sozinho, tu tem um CA, tu tem uma estrutura, tu tem que saber delegar, tu tem que saber substituir. Eu acho que é muito lento. Inclusive, para aposentar jogadores tem uma lentidão imensa. Não tenha dúvida nenhuma. Aí são falhas administrativas de direção de futebol. Mas, enfim, não tem dúvida. Nesse momento é torcer. Tu tem toda a razão. Agora, nós temos que ter um planejamento, senão o Campeonato Gaúcho começa cedo e nós temos que ter um planejamento já para essa época. Não dá para ficar só administrando a crise. Perfeito, é como disse o Calil, esse momento não tem cabeça para planejar nada, a tua cabeça e o teu foco é só é manter o Grêmio na segunda. Bom, depois, como disse o presidente Guerra, em uma entrevista aqui, uma das raras entrevistas que ele deu, não me lembro qual, pós-jogo lá, que ele disse, olha, nós vamos fazer isso porque o que o Grêmio vai ter o ano que vem? Teria naquele momento uma possibilidade ainda, vai ser uma Sul-Americana, vai ser uma Libertadores, o que vai ser? Então, conforme a situação do ano, que aí o Guerra deu a entender que o planejamento seria. Agora, com todo respeito, não tem que pensar em planejamento. É única e exclusivamente, nesse momento, terrível. Tem gente que não se deu conta ainda. Olha, eu dizia, o Grêmio não vai cair. Hoje eu já não digo mais. Eu não digo mais. Né? E esses próximos jogos serão fundamentais. Também os adversários direto ali. Então, acho que agora o foco, Magalhães, é único exclusivamente esse jogo. Cadu, se tu for gestor de uma grande empresa, como é o Grêmio, um governador de estado, se ele não puder pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, não tem capacidade administrativa. Me desculpa. Pode, mas não nesse momento, que o Grêmio está enforcado, está com a corda no pescoço. Tu tem que ter projeto. Se tu cai para uma segunda divisão, qual é o projeto? Vamos lá. Se tu cai para uma segunda divisão, qual é o projeto? Mas a culpa é tua. Tu caiu porque tu não tomou as medidas necessárias para não cair. Tu é o culpado por tudo. A culpa aí tudo bem, tu é o culpado. Por isso que eu acho que é uma coisa de cada vez. Se tu tem uma Sul-Americana, tu tem um valor X, que hoje que mantém o futebol é o valor X da televisão, das redes sociais. Então, quanto é que se tu está na Sul-Americana, quanto é que é teu orçamento se tu está na Libertadores, e o teu orçamento se tu não está em nada e está só no Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil. Então, daí tu vai ter que focar a Copa do Brasil, que é um belo valor monetário. Olha, o orçamento do Zequinha é outro. É que nem quando tu vai disputar uma Série B com todos esses times paulistas. Sabe quanto é que é a cota de um time paulista para disputar o Campeonato Paulista, a cota da televisão que eles recebem, Cadu? 8,5 milhões cada um. Bom, mas é o valor que o Rio Grande do Sul, Calil, é isso que eu tô dizendo. É o valor que o Rio Grande do Sul recebe para todos os times. Calil, não adianta, o Grêmio não tem que pensar em dinheiro, não tem que pensar em nada, o Grêmio tem que pensar nesses últimos jogos, são decisivos na vida do Grêmio, é a permanência. É lamentável isso, é lamentável essa campanha do Grêmio, mas a realidade, não adianta se vai ganhar tanto, se ganhou, deixou de ganhar, o que aconteceu foi a enchente, foi o Mas tu está falando o que eu falei agora, que tem que primeiro sair dessa zona difícil e depois começar, tem tempo para planejar, tranquilo. O Grêmio não vai cair, cara. Não. Olha, eu dizia, hoje eu já não digo mais. Eu acho que é muito mais difícil para o Fluminense, para o Barueri e para o... Calil,
O pessoal do Fluminense está dizendo lá, eu não vou cair. O Fluminense, eu não vou cair. Eu já vi presidente, Iola? Eu já vi presidente, time grande não cai. Eu já vi essa frase. Cadu, tá? Hoje eu não afirmo mais isso. Primeiro, dar meu boa noite aqui, Cadu, Fumagalli, Calil, todos que nos acompanham. Essa situação, né, de zona da degola, realmente a análise da equipe do Grêmio, todos nós já sabemos que é um meio-campo que não dá suporte para a defesa. O clube demorou para fazer a transição dos seus zagueiros campeões, né? O Inter passou por isso lá com Bolívar, Índio, 2013, 14, que os laterais não têm cobertura, tudo isso já se sabe. Mas esse momento, né, é um campeonato à parte. Sim, quantos pontos precisa? O cálculo, a matemática diz, tá? Com 43 pontos. E o Grêmio... sei, talvez agora 44. Não, mas pelo número de vitórias que o Grêmio tem, com 43 ele escapa. Mas será que o Grêmio vai conseguir ganhar algum jogo? Esse é o problema. Esse é o ponto. O que o Grêmio não está jogando? O Grêmio não está jogando absolutamente nada. Nada. O Grêmio tem o Cruzeiro agora que... Outra coisa, o Cruzeiro tem um outro campeonato que é pegar a vaga, a pré-Libertadores. E se o Botafogo ganhar a Libertadores, vai aumentar ainda mais essa disputa entre Cruzeiro, Corinthians e Bahia, que são os três que estão disputando essa vaga. O São Paulo praticamente garante já com a vitória do Botafogo a Libertadores a sua vaga, essa pré-Libertadores. Está, acho que 6, 7 pontos à frente do Cruzeiro, que é o 7º colocado. Então é um campeonato à parte e teve a reunião, inclusive, da torcida organizada com os dirigentes, com os jogadores, enfim. Vai ser uma guerra esse jogo, em seguida agora às 9 horas. Agora o Grêmio depois tem um São Paulo. Também tem a ver com essa questão. Se o São Paulo já tiver classificado com a vitória do Botafogo, é um outro São Paulo que vem jogar contra o Grêmio. Então, eu acho que se ele hoje não conseguir pontuar, o jogo contra o São Paulo em casa é o jogo definitivo, porque depois pegar o Vitória do Carpini em Salvador e o Corinthians, que também vai estar brigando por pré-Libertadores, aí se torna muito perigoso. E o Grêmio, a direção tem, né? Ela vê que essa tensão que o Grêmio está vivendo é acima do normal, é acima da média. Tanto que pegou o Kahneman, jogador que está com cirurgia de quadril, e levou o jogador junto com o grupo para ter, né, essa motivação. E se agravou muito mais ainda, né, com aquela declaração ontem, aquela entrevista do presidente Alberto Guerra. Mostra a tensão terrível que o Grêmio está vivendo. Então, eu não digo mais, eu torço, quero que o Grêmio permaneça. Eu não sou mais categórico em dizer isso aí. O Grêmio tem a vantagem, tem uma melhor campanha, mas olha que o futebol que o Grêmio tem apresentado nos últimos jogos. Bom, tomara que hoje, né, o Grêmio faça aquilo que não tem feito nos últimos jogos. E vamos lá, teve um conselheiro do Grêmio ontem aqui, ex-presidente do conselho, Jaime Eduardo Machado, o Grêmio está sendo salvo pela imortalidade. Pela imortalidade. Ou seja, aquele pênalti no final do jogo contra o Fluminense e o gol contra, né, do Juventude na partida na Arena no último minuto, nos descontos. Né? Então... Essa mobilização dos jogadores, tá? O Kahneman tem uma liderança forte no vestiário, eu achei importante levá-lo, porque o Grêmio precisa, nesse momento, ter um grupo de jogadores unidos. Sim, mostrar união, porque é isso aí. São os jogadores, em última instância, que vão decidir isso dentro de campo. Né? Estando unidos é melhor. Eu achei perfeito. Quanto mais puder levar, claro, isso aí, experiência conta, o momento de união ajuda tudo. Esse jogo é uma guerra. O Juventude ontem foi também uma guerra. Todos, Calil, esses jogos que estão nessa situação toda para baixo, é guerra para todo mundo. É guerra para o Fluminense, é guerra para o Criciúma, é guerra para o Juventude, guerra para o Bragantino. Isso vai ser. E quase que o Fluminense perde no final, aquela bola no poste. Pois é. Agora, isso mostra esse motivo, essa tensão do Grêmio, né? Principalmente agravado ontem por essa declaração, né, a entrevista do presidente Alberto Guerra, utilizando palavras fortíssimas, né, nesse momento, e entrando na linha do Renato. Isso mostra que o Grêmio está mobilizado nisso aí, né? Na violência, nas palavras fortes, a imprensa, né? Aí se referindo... Cadu, o senador Paulo Brossard de Souza Pinto falava que ele não brigava com o jornalista porque ele ia ter uma chance de se defender.
e o jornalista poderia atacá-lo o ano Exatamente. inteiro. Então, eu acho inadequado brigar com os jornalistas, né? Porque a força dos veículos é maior. Né? Tem duas situações. O Brizola dizia que político que briga com a imprensa é o navegador que briga com o mar. Mas é evidente que se foi uma informação não verdadeira, o presidente tinha, olha, todo o direito de desmentir essa informação que foi dada pelo colega, né, de que o Braithwaite teria ido até o presidente e pedido a questão da mais intensidades em treinamentos, enfim. Olha, não é verdade isso. Agora, vir para o lado pessoal, não é colega de você. Nesse momento. Né? Isso aí, ele não foi parido, ele foi chocado. Isso só mostra a tensão que o Grêmio está vivendo. Eu acho que a gente tem que separar as coisas. É legítima a indignação do dirigente, a defesa do clube? Claro, é legítima. sem dúvida. Mas no momento que ele saiu do assunto futebol e entrou no assunto pessoal, e hoje a gente tem as redes sociais, a própria família do presidente fez contato com o jornalista, ou seja, extrapolou qualquer campo. E isso viraliza, né? Virou assunto nacional. Isso não sei se é bom para o clube, né? Essa linha. E outra coisa que denota esse quadro... Eu não entendi a família, porque a família... A esposa do presidente mandou um direct para o jornalista, cobrando do jornalista. Ou seja, saiu do âmbito, né, presidente, entrou no âmbito pessoal. E outra coisa, esse quadro, politicamente, o que detona? Um isolamento, né, da gestão politicamente dentro do clube. Isso normalmente é o que parece. Eu não estou lá dentro para dizer, mas é o que mostra. Né? Cada vez mais isolado politicamente, e essa quantidade de candidatos à presidência mostra também essa indignação dentro do clube. Né? É isso que eu digo. É a pressão interna que existe, tu cria, né, fatores de pressão externa, né? Então aí as coisas ficam mais difíceis. Mas na questão do campo, esse empate do Criciúma ontem com o Fluminense deixou o Grêmio na obrigação mais ainda, né, de ter um resultado positivo daqui a pouco. Né? Agora, essa iniciativa do Renato é muito relativa. Não, eu vou sair para o ataque, vou buscar o jogo e o Cruzeiro vai se posicionar de que maneira, né? Tomara que se confirme dessa maneira, né? Ou seja, o Grêmio tentando tomar iniciativa, bom, não sei se o Cruzeiro vai esperar o Grêmio ou vai também sair, vai ser, pelo que, jogando em casa, com pressão da sua torcida, certamente o Cruzeiro vai sair para o jogo também. Nós teremos um jogo aberto. Sim, aí teremos um jogo aberto. O Diniz não vai jogar fechado. Não, ele é marcação alta. Ele está pressionado, tanto e também pressionado. Por outros motivos, né? Existe uma pressão da torcida organizada. E a gente sabe como é que é a torcida organizada do Cruzeiro, né? Com vários eventos aí de violência. Bando de louco. Né? Teve confronto contra a torcida do Palmeiras, teve até morte. Eu não sou jornalista, então eu posso dizer a torcida do Cruzeiro é um bando de louco. Não, bando de louco é o Corinthians. a do Corinthians que é um bando de louco. É um bando de baderneiro. Mas aí nós vamos entrar num outro assunto que é longo, questões de torcidas organizadas, que hoje, vamos lá, são subsidiadas pelos clubes, virou negócio. Então, porque a torcida do Cruzeiro, a torcida do Corinthians... Todas são. Grêmio Internacional também são subsidiadas por suas direções. Então, essa história que, porque o de lá é menos... Não, é violento. Nós somos do tempo, né, meu amigo? Vamos lá. Nós íamos para os campos de futebol, enfim, aí ia para geral, famoso geral. Qual era a violência? Era saquinho de lixo jogando uma torcida para outra. Era isso? A torcida ficava lado a lado. Pois é. Sem problema nenhum. Bom, mas essa mobilização do Grêmio também ela é fundamental e mostra a força desse jogo, né, Fumagalli? Inclusive estão lá, claro, o presidente, o vice de futebol, mas o conselho de administração, grande maioria também presente lá. Todos os homens do conselho de administração. Eu vou retornar um pouquinho à questão da violência. Eu acho que a violência no futebol ela trouxe para o ambiente do futebol a violência que tem na sociedade. Né? E eu acho que as direções de clube se envolvem com isso inadequadamente, mas também não tem o que fazer porque todos os clubes estão envolvidos com as torcidas organizadas. Né? Então, isso é um fenômeno social. Vamos lá, isso é um longo papo. Agora, a expectativa... Bom, até a importância do Grêmio é pontuar. Se vencer, é extraordinário. Agora, um empate não deixa de ser ruim também. Tem que levar em consideração que o Grêmio pontuou aí em todos os últimos jogos. Só não pontuou contra o Palmeiras. Né?
Um ponto, olha, é fundamental, né? Porque o Grêmio depois tem os 3 últimos jogos, aí tem o São Paulo brigando por vaga no domingo. Né? Aí tem o Vitória já mais afastado e daqui a pouco pensando até em pré-sul-americana, né? E depois encerra com o Corinthians. A gente sabe aquela rivalidade que existe, né? Desde 2007, quando o Grêmio rebaixou o Corinthians, agora mais recentemente foi aquela pressão toda lá, né? Em São Paulo, a torcida querendo a derrota para rebaixar o Grêmio, e depois, aqui no Alfredo Jaconi com o Juventude, que o Corinthians entregou aquele jogo, aquele pênalti para o Grêmio ser rebaixado. Então, olha, deixar para a última partida, e isso não é hora de crítica, é hora de mobilização e fazer com que o Grêmio consiga, pelo menos, esse ponto hoje. Matematicamente, né? Esse ponto é fundamental, um empate já é bom. Então, porque assim, o Grêmio tem 2 situações. Ou ele escapa com 1 vitória nesses 4 jogos, ou com 3 empates. Ele tem que chegar aos 43 pontos, claro. É arriscado, mas matematicamente é o que se diz agora, né? A projeção para escapar do rebaixamento. Falta 4 jogos para o Grêmio. Um empate hoje é impossível fazer 30%, 33%. Um empate fora de casa, né? Hoje, nessa situação do Grêmio, hoje já está fora. Empate é goleada, meu amigo. Bom, os jogadores já estão em campo, já estão, né? Daqui um pouquinho, bola rolando lá. E a expectativa é que a gente, torcendo aí para que o Grêmio consiga aí... Acho que tem que ser uma... Nem todos torcendo. Tem a rivalidade. Só para deixar claro aqui, nem todos. Agora você tem a rivalidade no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, mas para o Rio Grande do Sul é bom que tenha 3 clubes na Série A. É bom que tenha 2 clubes na Série B. Até porque o Nordeste agora, com o Ceará e Sport subindo, né, e o Vitória, tudo indica que vai se manter também, já se afastou de outro. Terão 5 clubes. 5 clubes. Aqui se cai um dos nossos que estão aí brigando para não cair, ou o Grêmio, ou o Criciúma, ou Juventude, e aí teremos quanto, né? Hoje nós temos 4, né? Os 3 gaúchos e o Criciúma. Se um dos gaúchos cai, aí caímos mais ainda em termos de número. Aí, tu não conta o Paraná também para nós? Não, mas aqui... Se conta o Nordeste, tem que contar a região Sul. Mas aí já... Estou falando aqui, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Não, a região né? Mas os nós temos 5 clubes hoje. A nossa torcida é muito grande no Paraná. Bom, olha aqui, grande a Central de Imóveis, né? Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem lá com o Domênico, toda a sua equipe para lhe dar assessoria que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, né? Você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento, né? Então, aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, no bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria nesse segmento. Olha, todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição também para lavagem, limpeza, extensão de lajes, de pisos, que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Olha, revisão do seu carro, é na Casa Pneu, né? 60 anos de qualidade lá, mais 60 anos, né? E lá você tem aquela revisão da melhor qualidade, com todos os itens aí para a revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, e aquela promoção permanente que você tem lá, que é exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneu. Aí o endereço, Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar, 51, código de área 3342-4245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 Toques dessa quarta-feira, falando da grande vitória do Juventude ontem, diante do Atlético Mineiro, que está aí, né? Já viajou hoje, né? É porque a Conmebol exige que, olha, 3 dias antes tem que estar na sede da final. Então o Botafogo, que venceu ontem o Palmeiras, viajou também, e o Atlético, da mesma maneira, para a grande final que acontece, né, no próximo sábado, a decisão de quem será o campeão da Libertadores da América. E também projetarmos o Internacional, né, que ontem, com um empate entre Flamengo e Fortaleza, o Inter se manteve aí na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Voltamos logo.
Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Venha conhecer a MF Máquinas e Ferramentas. As melhores marcas e os melhores preços. Além da venda, locamos equipamentos para a sua obra. Rua Câncio Gomes, número 80, bairro Floresta, em Porto Alegre. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe. A tradicional. A de cinema. E aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, bola rolando já lá em Belo Horizonte, né? Cruzeiro e Grêmio. Nossos Dois Toques de hoje com o Marco Antônio Fumagalli, Calil Sebio e Alan Iurio. Nossos Dois Toques que você tem aqui na Massa TV, Postream TV, mas tem meu canal, né? Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, escreve, compartilha, dê o seu like, você assiste qualquer hora do dia da noite, se não pôde ver ao vivo. Nossos Dois Toques para a Unimed, sempre com uma mensagem importante, né? Para você. A Black Unimed Porto Alegre chegou com uma condição imperdível para você. Planos empresariais e MEI. A partir de uma pessoa estão com 20% de desconto nas 2 primeiras mensalidades. A oportunidade perfeita para sua empresa fechar o ano com saúde e as contas em dia. Olha só, é só até o dia 29. Tem tempo ainda, né? Não perca essa oportunidade. Até o dia 29 de novembro, então ligue 3316-5000 ou acesse unipoa.com.br para aproveitar. Então não deixe de aproveitar, né, essa oportunidade que a Unimed está lhe oferecendo.
Que vitória, meu amigo Calil, hein? Que sofrimento, hein? Olha o Juventude que tinha passado no final da partida contra o Grêmio, né? Que sofreu aquele gol contra, né? Vencia por 2-1, teve aquela penalidade máxima, desperdiçou. Contra o Cuiabá se projetava uma vitória, né? O Cuiabá que com a rodada de ontem também, matematicamente, exemplo do Atlético Goianiense já rebaixado, e aí conseguiu, olha, aquele empate no finalzinho da partida. Mas ontem foi ao contrário, né? Mas mesmo assim, depois, que sofrimento, depois de estar vencendo por 2-0, cedeu o empate, questão de menos de 10 minutos, mas conseguiu no final essa vitória fundamental e importantíssima para o Juventude. É verdade. Chegar a 42 pontos e ainda tem 6 pontos para disputar. Duas pedreiras, né? Tanto o Cruzeiro como o São Paulo, 2 jogos. Tem que ganhar mais 2 pontos no Juventude. Ele pode, a 44 tá fora. Tem que ganhar por causa do número de vitórias. Senão só com 1 ponto. Eu acredito que ficou muito bom para o Juventude, mas tem que ter consciência e pé no chão. Eu estou gostando muito do treinador do Juventude pela convicção dele, Cadu. Verdade. Um cara que tem uma personalidade de dizer eu tenho que ter um time com intensidade. Deixar o Nenê vibrante no banco. O Nenê vibrou igual, né? Deixar o Giancarlo no banco vibrando igual e jogar com o Mandaca, porque ele disse o meu time tem que ter intensidade. Isso é personalidade de treinador, porque não é fácil deixar. E a gente via a vibração dos jogadores no final do jogo ontem, né? Sim, mas ali foi uma conquista, né? O goleiro deitado no chão por 5 minutos. Ali, vamos ver os gols que deram a vitória aí. E outra coisa, os 3 da frente fizeram gol, hein? O Lucas. Aí, no primeiro, olha, o Juventude virou o primeiro tempo ganhando 1-0, né? Olha o golaço do Lucas. Esse jogador, o Internacional, está de olho. Está de olho, né? Ele tem 50% do Juventude, que comprou no início do ano. Do Santos, 50%. 50% é do Santos. O Juventude, quase todos os jogadores, ele é muito grande. E é um jogador que sabe cabecear, é forte. Mas como é que fica numa negociação se os 2 clubes têm 50%? Como é que se define? Deve ter algum percentual, 49, 51. Não, é 50, 50. Aí no segundo tempo, e aí tudo indicava, né? O gol do Gilberto, né? Aí a jogada de centroavante, né? Posicionamento de centroavante. Aí, olha, Juventude 2-0, praticamente, né? Matou o jogo. E daí né? Mas aí passa no meio das pernas do nosso lateral, tu viu? Ele errou aqui e depois... E aí depois, né? É o oportunismo do centroavante, né? Gilberto, já vários clubes, inclusive ele é jogador do Inter, Gilberto já teve passagem pelo Inter, né? Aí o zagueiro passou no meio das pernas do lateral, Olha que azar do lateral, E aí um belo gol de cavadinha, né? Gol de craque, né? Também, né? E depois veio a penalidade máxima, logo em seguida, né? Embora menos de 10 minutos, né? O jogador mais estável do Juventude. Aí o Atlético empatou, né? E a pressão era muito grande, né? Porque aí o Atlético botou um time totalmente reserva, poupando em função aí. E aí botou todos os aí usou todas as substituições aí dos jogadores. Que não veio o Hulk. Dos jogadores titulares, né? E aí. Olha que azar essa bola, pegou no pé, pegou ali embaixo. Não, o pênalti discutível não tem. E aí, olha, a pressão passou a ser terrível do Atlético, né? Depois desse empate aí. Gol do Vargas. E o goleiro foi pro lado aqui, foi forte, foi bem batido. Bom goleiro isso. Gol do Vargas e ex-Grêmio, né? Tu vê como é futebol. Esse goleiro é do Curitiba. Jogou a vida toda no exterior, o Curitiba contratou ele. A torcida pegou no pé dele no Curitiba, o Curitiba tem que paga quase 60% do salário dele e o Juventude paga o resto. Ele é do Curitiba. Mas no Curitiba nada dá certo, né? Eles estão numa crise de muitos anos. Né? E aí veio agora o gol Salvador. Olha aí, veio o gol Salvador, né? Nos descontos, nos acréscimos, né? Do japonês. E aí a projeção era o Atlético em cima, né? O Atlético buscando o terceiro gol. E o Juventude acha esse gol aí no final da partida. É o mesmo japonês que rebaixou o Grêmio, aquele pênalti contra o Corinthians. E aí uma grande festa, evidente que o Juventude comemorou muito, né? Até porque o Juventude teve essa sociedade. Olha só, vocês podem perceber, sem público, né? Porque o Atlético está punido, além do time reserva, porque já viajou hoje para a decisão da Libertadores, sem público, foi a punição aquela,
né? Nem no seu estádio. Aquela Mas punição, a punição aquela dos incidentes ocorridos na decisão da Copa do Brasil com o Flamengo. Então, o Juventude teve todas as vantagens. Sem torcida, time titular, interessa, tirou proveito, saiu de lá com os 3 pontos, que é fundamental. Tá? Vamos dar uma olhada na tabela aí, né? Até para... Claro que esse é o jogo isolado que está rolando, bola rolando lá em Belo Horizonte, mas a tabela aí para ver a posição que ficou, e depois a gente vai falar que é sobre o Internacional também, né? Que com o empate de ontem entre Flamengo e Fortaleza, o se manteve na 3ª posição. Mas aí, claro, não contando o jogo do Grêmio e o Cruzeiro que tem bola rolando. Analisando aí, né? O Juventude, então, o Juventude foi a 42 pontos, né? Mas tem uma partida a mais, né, Cadu? Sim, mas a partida a mais já foi da primeira rodada, da rodada seguinte, como os outros clubes também, né? Como os demais clubes também, né? A questão, o Fluminense e o Criciúma também, né? Esse jogo de hoje é da rodada passada, né? Os jogos de ontem foram toda a próxima rodada. Esse jogo é da rodada passada, isso que está acontecendo agora, em função porque o Cruzeiro era para ser no final de semana esse jogo com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro no final de semana estava decidido uma Sul-Americana. Né? Então, por isso, a CBF transferiu para hoje. Encerra a rodada. Encerra a rodada. Né? Encerra a rodada. Né? Então, mas eu acho que agora dá para dizer que o Juventude está respirando, né, Calil? Acho que está respirando. Os cálculos do Alan tem que fazer mais 2 pontos. O Juventude tem o São Paulo fora e decide com o Cruzeiro no Jacone. Ele tem essa é a realidade. Ou ele empata os 2 jogos, ou ele vence um dos 2 jogos. O Fumagalli está ali, olha, larga. Tá ali olhando o telefone ali, vendo o jogo ali, aí tu viu, ele quer que pense no ano que vem, olha como é que ele tá ali no telefone, a atenção dele, desesperado ali, ele quer que pense no ano que vem. Não, mas não tenha dúvida que isso aí mexe com todos, né? O Juventude estava nessa situação ontem e hoje está até respirando um pouco mais. Mas eu acho que deixou uma energia positiva para o Grêmio. Então, vamos ver, tem bola rolando lá. Vamos lá. Encontraram no hotel todas as 2 delegações, estão hospedadas. Olha só, tudo que você precisar em termos de ferragem, tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza, conta tudo que você precisa, tudo que você imagina, né? Então, para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o teleentrega de endereço da Ferragem Lampião, com aquela dupla maravilhosa lá, né, Fumagalli? Fumagalli não tira o olho dali. Aquela dupla maravilhosa, né? O João Carlos e Gilberto. Nossos amigos, um abraço para eles. É verdade, grandes abraços lá, que são os homens fortes lá da Ferragem Lampião. Forte também é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, né? Aquele banco que está em todos os segmentos das nossas vidas, sempre nos facilitando, olha, de tudo que é maneira, né? Como é o caso de agora, o INSS consignado, com taxas especiais, aonde? No Banrisul, né? Contrate pelo aplicativo ou direto da agência com taxas especiais para você tirar os seus planos do papel. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande ou o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for? Então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica pertence ao Grupo Impressor, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá na Clique Impresso. Como você pode perceber, né? Sempre uma loja bem pertinho de você. E aquela facilidade, né, que você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site, cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 Toques desta quarta-feira e falando, né, do Internacional, que tem esse jogaço com o Flamengo no próximo domingo, os resultados de ontem, principalmente um empate, né? A vitória do Botafogo, né, também, mas o torcedor colorado parece que continua sonhando. Como Wesley disse, olha, nós continuaremos fazendo a nossa parte. Se os outros clubes não fizerem, né, aí tudo pode acontecer. Futebol... Mas até é bom, porque o Internacional tem um dos que está na zona... O Internacional joga contra... Joga contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Botafogo no Beira-Rio e o Fortaleza. Fechando. São só jogos diretos. Jogos diretos. Não, o Flamengo já não é mais, porque o Flamengo, com o empate de ontem, não tem mais nada que fazer. O Flamengo já está. Mas já viu o Flamengo jogar por Laranja? No Maracanã não tem, a torcida pressiona. Não. Vai ser jogão. Não, e se... Questão... O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, vaga direta na Libertadores. Sim, por isso que ele não tem mais nada, a não ser... Tem a mesma pontuação do Internacional. Não, tem financeiro. Tu acha que financeiro... Não, claro que sim. Evidente, porque a partir do 4º lugar são 46 milhões e aumenta a cada posição que subir.
E se o Inter tem a mesma pontuação, vamos lá, se o Inter tem um sonho de ser campeão, por que o Flamengo não pode ter o sonho? O Fortaleza também. Bom, voltamos logo, fica a mensagem dos nossos parceiros. O Banrisul está sempre ao lado dos gaúchos e dos aposentados do INSS. Por isso, está com taxas especiais de crédito consignado. Traga já seus consignados para o Banrisul e refinancie seus saldos. É mais que crédito consignado, é estar contigo hoje e sempre. Aposentado do INSS, procure a agência mais próxima ou acesse o nosso app. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, que nós temos aqui na Master TV, Apoio Stream TV e no canal também, né? Dois Toques numeral, né? Vai lá, Cadu Oliveira, escreve, compartilhe, dê o seu like, assista a hora que você puder. Nosso Dois Toques para lavagem 5 estrelas, para deixar o seu carro ter um brilho de espelho total, o caminho é esse, né? Aquele atendimento VIP, deixa o carro, vai buscar, espera como ficar melhor para você. E é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, aí você escolhe. Tá aí o telefone e o endereço, né, da lavagem 5 estrelas. Agora, o seu carro tem aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então o caminho é esse, né? Martelinho de Ouro, Euclides da Cunha, 309, né? Aí o telefone, só você agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Nossos Dois Toques de hoje com o Marco Antônio Fumagalli, Calil Sebe, né? Calil tá agora, é o Calil. O Calil tá ali vendo o Grêmio ali agora também. É o Fumagalli e o Grêmio. E Alan e Urgel. Bom, só corrigindo, né? O Flamengo, a gente disse no final do bloco anterior, o Flamengo não tem mais condições, né? Porque tem um ponto a menos, né, de título. Quem tem ainda uma possibilidade matemática de título, né, é o Internacional e o Fortaleza, né? O Flamengo já é campeão. E o Palmeiras. Né? Não, esses aí não. Esses aí, estou dizendo. Aí, Fortaleza e Inter é sonho, é sonhar. Né?
O Botafogo ontem deu um passo enorme aí para a conquista do título. O Palmeiras está ali também, tem essa possibilidade, mais perto, né? Agora o sonho é Inter e Fortaleza. Eu acho que os jogos do Palmeiras é mais fácil do que os jogos do Palmeiras. Não tem jogo fácil, Calil. Não Palmeiras tem jogo o Cruzeiro fora, igual ao Grêmio, e o Fluminense em casa fechando. Não tem jogo fácil, alguém diria ontem. Vai depender se o Fluminense vai chegar na última rodada salvo ou não. Não tem essa hora. A intensidade. Essa hora brigando para não cair, brigando para chegar, não tem. Alguém diria, ontem diria, o jogo do Fluminense é fácil contra o Criciúma, né? É fácil contra o Criciúma. Não tem mais jogo fácil. Bom, e o Internacional, com esse resultado de empate de ontem, né? Se mantém na terceira. Quem te viu, quem te vê, hein? Há 3 meses atrás, a gente fazia cálculo aqui também com o Grêmio para não rebaixar. O Internacional hoje sonha com título. E vamos lá, o Internacional já tem uma conquista. Não vai chegar a título, é muito improvável, mas com vaga direta na Libertadores próximo ano. A gente tem que... Garantido já na Libertadores. Tem que reconhecer o trabalho realizado por essa comissão técnica, né, pelo departamento de futebol, nesses últimos 100 dias dentro do Internacional. Mudou completamente a perspectiva de final de ano, né, da própria torcida, o ambiente político do clube já mudou, e o 2025 que o Internacional tem pela frente. Em relação a título, claro, matematicamente tem o quê? 1% de chance. Esse é o cálculo, a verdade é essa. Mas assim, é aquela coisa, o papel ali do treinador da comissão técnica é manter a corda esticada. Vai para o jogo contra o Flamengo ainda com chances. Mais que isso, é mais que eu tenho dito. O próprio jogador manter a motivação. Os jogadores querem fazer a parte deles. E outra, nesse jogo especificamente do Flamengo, não joga Borré. E joga Ener Valencia. E é o estilo de jogo para o Ener Valencia. O Flamengo não fica atrás no Maracanã. E o Ener Valencia é um jogador de profundidade, de espaço. E o Wesley é a mesma coisa. Então, o Internacional tem grande chance de sair vitorioso do Maracanã. Tá? E aí deixar tudo para o confronto direto diante do Botafogo na quarta-feira, né, dia 4 de dezembro, às 21h30, no Beira-Rio. E imagina se o Inter ainda consegue ter chance na última rodada. Né? Então, isso que vem levando, né, todo esse ambiente colorado e o trabalho. Né? Não é por acaso. O trabalho, realmente, o reconhecimento, né, da imprensa, não só a nossa, né, Cadu? A imprensa nacional reconhecendo o trabalho do Roger, né? O grupo de jogadores e o que a gente vê em campo. Eu estava comentando com o Calil, a gente que vai a campo, a capacidade de leitura do jogo do Roger. Né? Um jogo que no primeiro tempo às vezes não está muito favorável, vai para o vestiário e muda tudo no segundo tempo. Não é qualquer treinador que consegue isso. E tem um Paulo Paixão, o Internacional começou a correr. É um combo. No segundo tempo o Internacional não corria. Chegava a 15 minutos do segundo tempo, o Internacional morria. Pode fazer um scout, estatística de gols que o Internacional recebia no final do jogo. Acho que não é questão de individualizar Paixão, Roger. Não, é um combo. O Internacional, ou seja, é o que eu digo, hoje, foi o que o próprio Roger disse, a própria Grenal, não, hoje, né, o que faz o D'Alessandro no vestiário, exatamente ter essa proteção, a questão ambiental tratada pelo D'Alessandro no vestiário, a questão de preparação física do Paixão e a questão de mecânica do jogo do Roger, foi o que eu disse, nós temos agora mais tempo e nos preocupamos apenas mais com o campo. Sem ser repetitivo, mas sendo, é que eu tenho dado o mesmo exemplo. O Internacional, quando foi vice-campeão brasileiro, Mano Menezes, chegou ao vice-campeonato, o Inter voando, crescendo, 13 jogos invictos, nem agora. Tinha Paulo Autuori fazendo questão ambiental. Quando o Paulo Autuori saiu, o Internacional caiu. Eu tava aqui nos bastidores. É isso que o Grêmio vai precisar. Eu estava nos bastidores conversando com o Calil, né? Muitas vezes a gente não conhece de fato o trabalho dos auxiliares do treinador. E o Calil estava me falando sobre o Adailton, o auxiliar do Roger. A gente vê na beira do campo, né? Quando o treinador vai tomar uma decisão, existe ali uma mini reunião entre os auxiliares com ele, que também essa capacidade, né, desses jovens auxiliares da equipe do Roger, no momento que a gente tem que reconhecer também. Bom, o presidente Alessandro Barcelos, né? Ele ontem também teve um evento na CBF, que foi
o Summit CBF Acadêmico 2024, né, com a presença de vários dirigentes, vários presidentes do clube, e aí ele falou sobre a questão dessa dívida em relação ao Flamengo, no caso do Thiago Maia, né? Mas diz que já foi pago, né? Ele respondeu Será que envolvendo essa dívida com o clube que acumulada junto ao Flamengo pelo não pagamento dessas parcelas aí do Thiago Maia. É que isso, Cadu, a gente tem que ver o seguinte: a enchente ela causou um déficit internacional de 90 milhões de reais. A não venda do Vitão no meio do ano, que seriam 40 milhões de reais para o cofre do clube. Então é o cobertor curto, né? Nesse momento, o que é a suplementação orçamentária que foi aprovada agora segunda-feira no Conselho Deliberativo? É justamente isso. Os 60 milhões a mais que estão projetados nessa venda. O presidente foi dividido em 4 parcelas, mas ele está sendo equacionado, a relação é muito boa. Não vão deixar de fazer esse pagamento. Eu acho que a prioridade das prioridades que serve como um belo patrimônio para o clube é finalizar o pagamento do Cruzeiro e ter o Wesley com 50%. É isso que o presidente disse. Se eu priorizasse, prioridade número 1 é aquilo que pode ter um caixa futuro. Um jovem atleta de 24 anos, para mim, é o melhor do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Disparado. Mas tem que ver o outro lado também, o presidente tem razão. Aí essa questão do Wesley, mas também o Inter não recebeu. E é o Palmeiras bilionário, da dona Leila. Também o Inter não recebeu as parcelas que tem que receber do Maurício, Calil. Então vamos lá. Ninguém paga ninguém nesse futebol brasileiro. O Inter fazer igual a Espanha fez. Quem é lá o do Grêmio lá, que também cobrando, que foi aquela negociação, o Grêmio também não é o time ali de Santa Catarina, cobrando que o Grêmio também não pagou as parcelas. Essa é a verdade. Isso é uma vergonha. Esse é o futebol brasileiro. Bom, olha só, a bola rolando lá, né? Vamos chegando aí a quase 30 minutos, isso do primeiro tempo lá, em Belo Horizonte, Grêmio e Cruzeiro, né? Nós vamos sair correndo daqui e vamos acompanhar lá o restante do jogo no Barranco, restaurante Churrascaria mais final do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esqueçam das promoções que você sempre tem de terça a domingo do Barranquinho. Você curte aonde você quiser, né? Tem delivery, takeaway, tem entrega, não fica privado, nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, sempre saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Motos, né? Avenida Ipiranga, 8113, a revenda lá, o Jefferson Sustenal, dando toda assistência para o seu Kia, o que você precisar. Você quer comprar, quer trocar, quer vender, seja o que for, manutenção, revisão, então você tem lá na Avenida Ipiranga, 8113. Ao lado, aí, os adeptos das rodas. Facilidades também do Jefferson, as mesmas, né? Para a sua moto, se quer trocar, comprar, a manutenção, revisão, assistência, tudo você tem lá na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, aí só tem um caminho. O slogan de tudo, economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Fumagalli, que está ali numa atenção. Esse bloco, depois do primeiro bloco, ele não falou mais. É da atenção do jogo do Grêmio. Tá certo, como todos os gremistas, evidente, todos nós gaúchos, né? Aí, independentes colorados, estão na outra, que nem disse lá. Nem todos que disseram o Ala dizendo que estão torcendo. Nem todos estão torcendo. Obrigado, Fumagalli, obrigado, Calil, obrigado, Ala, obrigado a você pela audiência, pela companhia. Não esqueça, tem o meu canal, 2 Toques Numeral. Se não me ouvir qualquer hora do dia, da noite, vai lá, se inscreva. 2 numeral, né? 2 Toques Cadu Oliveira. Na sequência, na Master TV, aí, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.